Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irving Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br. Inventaram o gabinete do ódio e alguns idiotas acreditaram. Outros idiotas vão até prestar depoimento, como tem um idiota prestando depoimento uma hora dessa lá. No final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro reagiu assim ao ser perguntado sobre a existência do Gabinete do Ódio, um grupo de assessores do governo que, segundo as investigações da CPMI e do inquérito das fake news, atuaria propagando notícias falsas e discurso de ódio nas redes sociais. Nesta quarta-feira, uma ação realizada pelo Facebook deu mais um indício da existência desse grupo. Uma rede com 88 contas, páginas e grupos foi retirada do ar, como explica a responsável pela investigação e chefe para a América Latina do Laboratório Forense de Pesquisa Digital, DRF, Luísa Bandeira. A atividade principal que a gente vê delas foi no final de 2019 e início de 2020. Então tem muitas coisas relacionadas à Covid, tem muitas coisas, como eu falei, sobre o Congresso, sobre o STF. Então, essa rede estava atuando com muita força, agora até ela ser retirada do ar pelo Facebook. Então, o que se estava tentando fazer ali era criar uma narrativa e uma ideia de que aquelas pessoas eram pessoas que deveriam ser desqualificadas por vários motivos distintos. Segundo o Facebook, a rede era administrada por funcionários dos gabinetes de Jair Bolsonaro, dos filhos Flávio, senador da República, e Eduardo, deputado federal, além dos deputados estaduais Anderson Moraes e Alana Passos, do PSL do Rio de Janeiro. 3 assessores são apontados como os responsáveis pelas publicações: o assessor especial da Presidência da República, Tércio Arnaud, e 2 assessores de Eduardo Bolsonaro, Eduardo Guimarães e Paulo Eduardo Lopes. As páginas simulavam conteúdo jornalístico para atacar adversários do presidente. As mensagens dessa rede de apoio ligada ao presidente Jair Bolsonaro começaram antes da eleição presidencial, mas se intensificaram muito do fim do ano passado para cá, quando foram feitos sistemáticos ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a outras autoridades classificadas pelo grupo de adversárias políticas de Bolsonaro. Qual a importância dessa ação do Facebook? Que provas existem da atuação do Gabinete do Ódio? Como esse episódio se conecta com as investigações da CPMI e do inquérito das fake news? Qual a repercussão política das acusações contra o presidente e seus filhos? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Malti, estou com a Carolina Mourão, os dois em home office. E nesse episódio, a gente conversa com o editor assistente de país, Leonardo Cases, e com o diretor da sucursal do Globo em Brasília, Paulo Celso Pereira. Fique com a gente. Leonardo Cases, por que é que o Facebook decidiu retirar essas páginas do ar nesse momento? Com base em quê? Então, o Facebook derrubou essa rede de páginas ligadas a funcionários dos gabinetes do Jair, do Flávio e do Eduardo Bolsonaro, e também do Carlos, a gente vai ver, nesse caso o Facebook não aponta, mas outra investigação aponta uma relação também com o gabinete do Carlos. O Facebook decidiu derrubar essas páginas numa ação que não foi só no Brasil, é uma ação que envolveu vários outros países também, de páginas que eles dizem que têm páginas e perfis de comportamento inautêntico. A empresa enfrenta um boicote de mais de 900 anunciantes que aderiram a uma campanha contra discurso de ódio nas redes sociais. O que o Facebook chama de comportamento inautêntico? São páginas que tentam enganar os usuários da plataforma, se passando por outras coisas, seja produzindo conteúdo ou distribuindo conteúdo enganoso, ou porque os próprios administradores buscam esconder as suas identidades, né? Eles tentam evitar mostrar quem é que está à frente ou daquele perfil, ou daquela página, ou daquele grupo. Então o Facebook identificou isso, fez uma investigação interna, e teve parceiros para isso, para fazer uma investigação, para identificar quem eram as pessoas, né, que administravam as páginas que tinham esse tipo de comportamento. E a partir daí eles identificaram uma verdadeira rede, que tinha dividido em 3 grupos, né, em Rio, São Paulo e Brasília, que atuavam de modo coordenado
para promover, seja ataques a adversários do presidente Jair Bolsonaro, seja para ridicularizar, seja para promover o governo, enfim, diferentes tipos de conteúdo. Cassis, nessa lista aparece o nome do Tércio Arnaud, assessor especial da Presidência da República. O que a investigação mostrou em relação a ele? Então, o que acontece? O Tércio é um caso bastante interessante que eu acho que vale a gente falar um pouco. O Tércio, isso aí já tinha sido revelado numa reportagem da Juliana Dalpiva, no Globo. O Tércio ele é de Campina Grande, tá? Ele começou com uma página chamada Bolsonaro Opressor e foi trabalhar como assessor do Jair em abril de 2017. Foi quando ele saiu da Paraíba e veio morar no Rio de Janeiro. Ele morou inclusive num apartamento alugado pelo próprio Jair Bolsonaro quando era deputado federal. Depois do fim de 2017, ele foi nomeado do gabinete do Carlos, apesar de ter continuado acompanhando o Jair nas suas viagens. E a partir do momento em que, após a vitória do Jair Bolsonaro à presidência, em janeiro de 2019, ele assume um cargo de assessor no Palácio do Planalto, com um salário de quase R$14 mil, e passa a ocupar um apartamento funcional em Brasília. Publicações da página dele atacam adversários políticos de Bolsonaro, como o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e até ex-ministros do governo, como Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro. Qual é o papel do Tércio? E é um papel assim, bastante central. Ele administrava as maiores páginas dessa rede. Só para vocês terem uma ideia, a página Bolsonaro Opressor no Facebook tinha 1 milhão de seguidores e ele também administrava um perfil chamado Bolsonaro News no Instagram com 492 mil seguidores. As postagens nessas páginas são muitas vezes muito violentas contra adversários, assim, chegando a, acho que assim, questões que provavelmente vão ser investigadas nos inquéritos em andamento no STF, em relação tanto no inquérito das fake news quanto no inquérito dos atos antidemocráticos, porque muitas são as postagens muito agressivas em relação às instituições e a adversários do governo, e tinha um alcance muito grande. No caso do Bolsonaro News, por exemplo, ele tentou esconder a sua relação com a página, mas com o Facebook analisando o código-fonte, conseguiu associar essa página ao Tércio. Enfim, todo mundo que às vezes entrava, digamos, na mira da militância bolsonarista era atacado nessas páginas administradas por um assessor da presidência. Agora, antes dessa investigação, se a gente fosse procurar, por exemplo, o responsável por essa página, qual é a informação que a gente teria? Então, isso era uma das suas estratégias, né? Isso não ficava claro. Assim, você nunca sabia. Ou eles sempre buscavam omitir os verdadeiros responsáveis, seja criando perfis fakes, né? Perfis que eles mudavam o nome ou usavam uma identidade falsa, seja realmente escondendo através de fazendo uma conexão com vários perfis, assim. Porque você pode, por exemplo, dar um outro caso de uma outra pessoa, do Paulo Eduardo Lopes. O Paulo Eduardo Lopes, que era assessor do Eduardo Bolsonaro, controlava uma página chamada Brazilian Post no Facebook. O Brazilian Post, com a mesma identidade, com a mesma linha, digamos, editorial, porque ela se apresentava como se fosse uma publicação, também tinha um perfil no Instagram. Esse perfil no Instagram controlava um grupo no Facebook onde também era distribuído esse tipo de conteúdo de desinformação. Ou seja, como eles descobriram quem era o responsável pelo grupo? O Facebook, ao fazer a investigação, ele foi puxando o fio. Esse grupo, onde eles identificaram como um centro de desinformação, de distribuição de conteúdo enganoso, ele era administrado por um perfil no Instagram chamado Brazilian Post, que não tinha identificação, eles não conseguiam identificar, mas eles identificaram no Facebook uma página, digamos, irmã, né, da mesma publicação, que era administrada pelo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Chuchu, e assim eles conseguiram fazer, digamos, essa conexão. Isso mostra como é sofisticado, muitas vezes, essa tentativa realmente de esconder quem eram os responsáveis por essas páginas e por essas publicações. E aí eu acho que tem um ponto importante, que só a plataforma, com o acesso que a plataforma tem, é que seria capaz de fazer isso. Se um jornalista, um pesquisador tentar acessar nesse nível de detalhamento, esses dados não são abertos. E são dados da plataforma, e por isso que foi através de uma investigação interna, porque não teria como ser de outra maneira.
A não ser, claro, talvez se houvesse uma investigação da justiça, ou se a Polícia Federal pedisse, mas aí a gente teria que ter mandados, quebras de sigilo, enfim, todo um processo bastante longo em relação a isso. Cases, essa ação agora do Facebook, ela acaba corroborando algumas informações e investigações que já tinham surgido na CPMI das fake news e também no inquérito das fake news, né? Se a gente lembrar no final do ano passado, quando a deputada Joyce Hasselmann prestou depoimento na CPI, ela já citava, por exemplo, a conta Bolsofeios, dizendo que era administrada pelo Eduardo Guimarães. Para você ter uma ideia, o Bolsofeios é do assessor do Eduardo, o Dudu Guimarães. Um outro assessor do Eduardo Bolsonaro que está envolvido agora nessa ação do Facebook, né? Sim, eu acho que isso é muito importante, Carol, porque o próprio Globo e a revista Época já publicaram algumas matérias sobre esse grupo que é chamado de Gabinete do Ódio. Inclusive, em junho, a gente publicou essa matéria que, quem tiver, está lá no blog do Sonar, uma matéria que de 14 de junho que a gente publicou mostrando quem eram os jovens recrutados pelo Carlos, porque o Carlos é que teve o papel de recrutar vários desses jovens para montar essa estrutura digital do Jair, montada ainda antes da eleição, tá? Nessa matéria a gente já mostra, por exemplo, a gente já conta várias dessas histórias dessas pessoas que já tinham sido citadas em CPI, que já tinham aparecido em outras investigações. Eu acho que o mais importante nesse momento é o Facebook, ao derrubar essas páginas, corrobora todas as apurações e denúncias e investigações em andamento, porque a própria plataforma reconhece que essas contas e esses usuários violaram as suas regras de uso. Ou seja, e violar a regra de uso inclui promoção de discurso de ódio e esse tipo de coisa, né? Entre um dos motivos pelos quais você pode ter a conta suspensa no Facebook, por exemplo. Ontem eu conversei com a Luísa Bandeira, que é a pesquisadora que chefiou a investigação do Digital Forensic Research Lab, que é um grupo de pesquisa do Atlantic Council, que é um centro em Washington, nos Estados Unidos. E a Luísa, conversando com a Luísa me falou exatamente isso, que o DFR Lab, né, como é que se chama a sigla, eles são parceiros do Facebook e tiveram acesso a todos os dados da investigação do Facebook, aos dados internos da investigação do Facebook. E o que a Luísa chamou a atenção para mim, e é importante destacar, essas páginas agiam para contaminar o debate público. Elas agiam para distorcer informações, elas agiam para atacar adversários, e isso provoca um desequilíbrio no debate público, que é muito nocivo à democracia. Se isso é feito por funcionários públicos que recebem dinheiro público, eu acho que isso é ainda mais grave. Cases, a gente já sabe a relevância do vereador Carlos Bolsonaro nas redes sociais do presidente. Na quinta-feira, um dia depois dessa ação do Facebook, ele foi ao Twitter, com uma mensagem enigmática que já é uma de suas características. Ele disse, abre aspas, que aos poucos vai se retirando do que sempre explicitamente defendeu, e também, abre aspas de novo, que está cagando para fake news e demais narrativas. Aí também diz que surpresas virão. O que a gente já sabe sobre a relação dele, do Carlos Bolsonaro, com essas páginas e esses perfis? O Carlos, e isso não é uma coisa que a gente sabe porque o próprio Bolsonaro já manifestou isso publicamente. O próprio Bolsonaro atribui ao Carlos a sua eleição em 2018 porque o Carlos era o responsável por toda a estratégia digital da campanha. Então, o Carlos é quem recruta esses jovens, vários desses jovens como o Tércio e outros também, que vão passar a fazer parte da equipe do Jair Bolsonaro, muitos ainda em 2017, e começam a trabalhar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, digamos, ele é uma espécie de mentor mesmo. Ele era o grande chefe dessa estratégia. Apesar de ser vereador no Rio de Janeiro, ele mantém a sua influência em Brasília, ele vai muito a Brasília, já passou temporadas, já foi flagrado participando em reuniões ministeriais, ele tem grande influência sobre o presidente, isso é uma coisa já amplamente noticiado. No Planalto, o vereador Carlos Bolsonaro é chamado de número 2, não apenas pela ordem de nascimento, apesar de ser o segundo filho, mas uma referência ao grau de influência junto ao pai. E ele tem muitas, inclusive, disputas internas, porque ele acredita numa linha de comunicação que é uma linha do conflito, enfim, e buscando sempre a briga nas redes sociais. E quando ele é derrotado, às vezes ele fica bastante irritado.
E isso já, inclusive, foi noticiado quando, por exemplo, ele trocou a senha do Twitter do presidente da República e o próprio Bolsonaro não conseguia mais publicar na sua conta, porque o Carlos, que tinha senha e volta e meia publicava na conta do pai, tinha trocado a senha e tinha deixado ele sem senha. Então, assim, ele é uma figura muito importante, né, nessa equação, apesar de, por exemplo, do gabinete dele não ter sido citado diretamente pelo Facebook. O Tércio foi assessor dele antes de trabalhar na presidência da República. Já está amplamente documentada essa influência que o Carlos oferece, né, apresenta nessa estratégia. Então, assim, ele é uma figura central porque, digamos, ele talvez seja o principal responsável por essa linha de ação dessas páginas, assim, digamos, no seu próprio conceito mesmo, de desenhar essa estratégia. Leonardo Cases, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço. Obrigado você, Maltica. Obrigado, Carol. Foi um prazer. Obrigada, Léo. Abraço. Paulo Celso Pereira, essa estrutura de ataques virtuais e adversários começou bem lá atrás, antes mesmo da própria campanha à presidência de Jair Bolsonaro em 2018. Seguiu até agora, inclusive aí como a investigação mostra, com servidores públicos atuando no horário do expediente. Essa ação do Facebook tem qual impacto sobre o chamado Gabinete do Ódio? Maltic, essa movimentação do Facebook, né, essa decisão do Facebook tirar do ar das páginas acontece num momento muito particular, que é um momento de aparente transição do governo Bolsonaro. Ao longo desde antes da eleição, claro, o presidente Jair Bolsonaro construiu a candidatura dele a partir dessas narrativas, né, de ódio à classe política, de ódio aos poderes constituídos, e fez dela a narrativa do seu primeiro ano e meio de governo. Foram muitos conflitos, isso atrasou muito a agenda do país, justamente por causa dessa agenda de ódio, porque você não criou pontes, você não criou consensos. O aliado de um dia, 3 dias depois, esses grupos dessas milícias digitais atacavam eles na internet. Então, isso foi muito disfuncional para o seu governo. Até que, menos de um mês atrás, o presidente da República parece ter começado a abrandar seu tom. Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e ao Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Ninguém sabe o quanto isso ainda vai durar, ninguém sabe se isso é algo de longo prazo, mas provavelmente, ou na verdade certamente, já é o maior período que o presidente da República ficou sem fazer provocações e ataques aos demais poderes, aos integrantes do Congresso Nacional, aos ministros do Supremo, e sem patrocinar ataques vindos de suas redes. A novidade é que o que a gente sabe agora é que essas redes eram financiadas com dinheiro público, porque quando se falava lá atrás sobre a artificialidade dessas redes, o argumento entre os apoiadores do presidente é que eles eram um movimento autônomo, um movimento de pessoas insatisfeitas com tal ou qual poder. E o que ficou claro ontem é que não. É que esse pessoal era empregado, funcionário, ganhava dinheiro, não é no amor, né? Então, esse é a questão central. E, ao mesmo tempo, se trava agora um embate, um duelo interno ali sobre qual vai ser o futuro disso. Hoje, o vereador Carlos Bolsonaro fez um tweet enigmático ali sobre futuro, o que vai acontecer. E, na verdade, o que dá para se perceber é que existe um duelo dentro do bolsonarismo entre um grupo que acha que as disputas, essa disputa raivosa, esses ataques, esses atos de provocação antidemocrática atrapalharam o governo e que, no fim, agora, sobretudo, que a gente está numa crise da pandemia, isso tem que cessar, porque, ao contrário do que parecia inicialmente, a expectativa quando o presidente chegou ao poder era de um crescimento relevante da economia ao longo
dos anos de seu mandato, até porque vinha de uma depressão econômica muito acentuada antes. Quando veio a pandemia agora, ficou claro que isso não vai ocorrer, que o governo vai ter que se organizar muito bem para evitar que a gente tenha uma tragédia social no Brasil nos próximos meses. E, de repente, ficou claro para um grupo dos apoiadores do presidente, um grupo de aliados, sobretudo os que vieram da política mais institucional, que é preciso baixar o tom e adotar uma agenda racional. Só que isso vai contra o grupo de radicais, ou o grupo mais radicalizado, que ajudou a chegar ao Planalto. Então, esse é o dilema que envolve que essa operação de ontem deixa para frente. Agora, Paulo Celso, essa ação do Facebook, claro que tem um caráter ali muito simbólico, né, de mostrar quem são as pessoas por trás dessas páginas e como é que elas operavam, mas tem um cerco ali se fechando em torno do gabinete do ódio no âmbito institucional, né? De um lado tem a CPMI das fake news, que já vinha apurando esse tipo de denúncia, e no Supremo 2 inquéritos, o inquérito das fake news e o inquérito que apura os atos antidemocráticos, e tudo isso conversa entre si, né? Claro, com certeza. Você agora tem, na verdade, o Facebook já tornou público provas que teriam que ser parte de buscas policiais e judiciais dentro de inquérito, e que isso demanda muito, muito tempo, e que parte dessa formação de prova ocorre de forma sigilosa. Então, a decisão ontem do Facebook de derrubar essas páginas e tornar público quem era, quais são os seus proprietários, ela anda 10 casas antes, né? Ela antecipa um debate que poderia ser muito longo e que poderia nem se dar, porque em algum momento você poderia sequer lançar olhares sobre esses casos. Existem os inquéritos do Supremo e existem ainda as ações do TSE. A dúvida é em que medida esse material do Facebook vai servir de prova para cada um deles. Em que medida essas páginas fizeram ataques que, de fato, violaram algum aspecto legal, né? Existe aí uma disputa. A defesa dessas pessoas diz que o que elas estão é exercendo sua liberdade de expressão. Eu desafio essa imprensa aí, várias imprensas, né, em especial televisões, que ficam dando espaço para isso. Me apontem um texto meu de ódio, ou dessas pessoas que estão do meu lado. Aponte uma imagem minha de ódio. No meu Facebook, dos meus filhos, me aponte uma imagem. Não tem nada, é o tempo todo acusando ódio. Então, esse vai ser o momento agora, de se ver o quanto esses dados revelados ontem pelo Facebook vão servir de prova a cada um desses inquéritos e ações que correm no TSE também. Ainda nesse tweet enigmático do Carlos que você mencionou, ele fala que surpresas virão. Até que ponto esse movimento de recuo não pode ser estratégico apenas para enfrentar esse período que você já detalhou e voltar, por exemplo, mais próximo da eleição, que aí sim a máquina pode ser mais importante e decisiva para o presidente Jair Bolsonaro? Me parece que é muito esse o sentido de um recuo estratégico. O vereador Carlos Bolsonaro segundo o próprio presidente da República, o mentor da estratégia digital da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, uma candidatura vitoriosa em 2018. É inegável o sucesso prático em termos de consequência da estratégia adotada pelo vereador Carlos Bolsonaro. Ele conseguiu eleger um presidente da República ou ser uma peça-chave na eleição de um presidente da República com uma candidatura que não tinha dinheiro nem tempo de televisão, quando até então todas as candidaturas viáveis desde 89 que chegaram ao segundo turno eram candidaturas em partidos grandes, com dinheiro e com tempo de televisão. Não é pouca coisa o que se conseguiu fazer. E foi uma estratégia de enorme sucesso virtual. Agora, a questão o vereador Carlos Bolsonaro e o grupo que ele montou, porque é muito mais amplo do que só o vereador Carlos Bolsonaro. Esse grupo todo, o chamado Gabinete do Ódio, que obteve um sucesso eleitoral tão significativo
em 2018, elegendo ainda uma bancada de mais de 50 deputados, né, conseguindo fazer o PSL, que era um partido que praticamente não existia, era um partido absolutamente irrelevante, nanico, se tornar a segunda força da Câmara dos Deputados. Eles vão jogar por água abaixo toda essa estratégia, tudo que eles sabem fazer? Eu não acredito. Eu acho que isso é um recurso estratégico no momento que o governo precisa reorganizar sua força pública, porque se o governo não se reorganizar, ele não vai conseguir enfrentar o imenso desafio governamental que a gente tem pela frente. O Brasil é um país com muitas desigualdades em que só o governo pode resolver uma parte significativa dos problemas que nós enfrentamos. O que aparenta é que vai se baixar o tom agora, vai se diminuir os ataques para mais à frente, em algum momento que eles acharem necessário, voltar a usar toda essa estrutura. Agora, ninguém sabe, a gente está falando isso hoje, ninguém sabe se daqui a 2 dias volta a haver uma radicalização total, porque o governo o Bolsonaro já se provou muito instável. Então, também a gente está falando como se fosse, a partir de agora, haver uma calmaria total, que é o que até se espera, haver uma maior racionalidade. Só que o governo Bolsonaro já se mostrou muito imprevisível. Pode ser que semana que vem a gente esteja discutindo novamente os ataques às instituições, novamente as menções ao AI-5, novamente manifestações antidemocráticas. Paulo Celso Pereira, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado você, Carol. Obrigado, Maltic. Muito obrigado, Paulo Celso. Um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. O material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível a todos os leitores. Não precisa ser assinante. A edição ficou com Nicolas Witzel. Tchau. Até mais.